Cara, eu acho que assim, é uma questão de... A gente ainda está tentando decifrar esse trabalho do Leonardo Jardim. Então, não é exercício de acertou, errou. É dentro daquilo que ele demonstrou contra o São Paulo. Eu entendia que o Bahia é um time que tem características de construção também. E a importância não só do Caio Jorge, né? Falar um pouco também. Aí logo aos 12 minutos, né? Aquilo que eu disse que poderia ser um grande predicado para o Caio Jorge ser escalado novamente, acabou se confirmando. O goleiro não pode perder uma bola daquela. Só acontece exatamente, o Bahia não abre mão do seu estilo de jogo. E o Jardim, com certeza, estudou muito o Rogério Ceni. E somente o Caio Jorge, e aí não quer dizer que o Gabigol seja um jogador ruim, não é, mas é característica, algo que tem batido muito o técnico Leonardo Jardim. Quem tem hoje condição de fazer aquilo do elenco, mesmo com o Dineno recuperado, quando o Dineno estiver ótimo, o Dineno não tem essa característica. Pelo contrário, ele é capaz de agredir menos uma saída de bola até do que o Gabigol para mim. Então o Caio Jorge conseguiu ali aos 12 minutos já fazer essa pressão, vem a penalidade e o Cruzeiro ele acaba desperdiçando. Eu acho que é importante ressaltar também um aspecto que o Cruzeiro, diferente de outras vezes, não se desmanchou no plano de jogo. O Cruzeiro perde um pênalti aos 12 minutos, é uma equipe que a gente sabe está à procura de um caminho, está tentando, acho que agora o Cruzeiro vê um caminho e quer tentar seguir nesse caminho, mas é uma equipe que se ressente muito do aspecto confiança, o torcedor também, mas ambos tiveram essa sinergia. O Cruzeiro dentro de campo se manteve concentrado e o torcedor fora dele, nas arquibancadas, evidentemente, se manteve com a mesma confiança até os 12 minutos, porque via o time dentro de campo. É aquela coisa, né? Aquela máxima. Às vezes não acontece, porque o futebol, você já citou bem, não tem injustiça, não tem injustiça. O Cruzeiro poderia ter feito o primeiro tempo que fez, empatado por 0-0, e no início do segundo tempo o Bahia fizesse um gol, porque é uma equipe muito qualificada. É diferente do Mirassol, não dá para desmerecer o que o Cruzeiro fez ontem com o Bahia, não fez com qualquer adversário. Uma equipe que jogou o seu jogo de número 28, perdeu apenas o seu terceiro jogo. O Bahia havia perdido apenas no Campeonato Baiano para o Atlético Alagoinhas e para o Jacuipense. Está no grupo da morte na Libertadores com o Internacional, Nacional do Uruguai e Atlético Nacional. E está vivo com o mesmo número de pontos do Inter e ainda não havia perdido no Campeonato Brasileiro. É um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni e o Cruzeiro foi bem em todos os setores, Elton. Um primeiro tempo onde o Cruzeiro variou a marcação-pressão sobre o Bahia e no segundo tempo se posicionou. Quanto tempo o torcedor do Cruzeiro não viu um time capacitado fisicamente para no primeiro tempo jogar pressionando o adversário e no segundo tempo fazer 2 gols em transição de contra-ataque. André, como que você viu o jogo de ontem? Eu acho que agora o Leonardo Jardim começa a dar a cara dele, né? Acho que ele chegou com aquele discurso de que queria intensidade, um time que entregasse, que corresse, que tivesse entrega mesmo dentro de campo. E aí ele apostou naquelas peças consideradas principais, né? Jogadores de nome. E viu que na prática esses jogadores não encaixam no sistema que ele quer. Você nunca vai ver um Gabriel Barbosa correndo como um Caio Jorge corre, entregando o Caio Jorge corre. Para mim, Caio Jorge é titular. Gabriel Barbosa, ele entra em condições específicas. Um jogo que você tem que mexer mais com o mental do jogador, aquele jogo pegado, amarrado, você coloca ele que ele vai provocar, ele é um jogador mais provocativo. Para mim, ele é o terceiro opção de ataque. O Dineno está na frente dele ainda. Quando tiver condição de física, o Dineno é o principal substituto do Caio Jorge na equipe do Cruzeiro. Então, acho que agora começa-se a ver que é preciso que se tenha as formiguinhas trabalhando, né? Vamos trazer para fora do futebol, para a economia, o capitalismo. O capitalismo a gente tem as pessoas que têm recursos que não fazem nada se não tiverem os peões trabalhando, né? As pessoas, a classe trabalhadora ali atuando. No futebol, a mesma coisa. Não adianta você colocar um monte de cara que tem nome se quem entrega de fato são aqueles peões, os carregadores de piano que a gente costuma dizer no futebol. E o Leonardo Jardim agora encontrou esses carregadores de piano que podem favorecer aqueles jogadores que têm nome, mas que recentemente estão devendo. Por exemplo, o Lalu vai ficar bravo. Matheus Pereira não daria um passe nesse ano, não deu nem um passe nesse ano igual do Christian pro primeiro gol do Caio Jorge. Eita, aí, Valor. Deu vários no ano passado, né? Só que tocava pro piano, pra cadeira, né? Finalizar. No passado, o Gabriel Barbosa foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil, hoje é reserva. Não, então... a gente tá falando de um time que tá no seu terceiro técnico nesse ano ainda. Eu prefiro
esperar mais um pouco. E acho que ele fez uma grande partida, inclusive ontem, o Matheus Pereira, principalmente no aspecto sem a bola e elogiado pelo técnico Leonardo Jardim, inclusive, que diz que é fácil para ele, Matheus Pereira, entender, já que já trabalhou com o técnico e sabe de como ele gosta das coisas. Quem senta naquela cadeira, né? Não, é quem senta na cadeira parece que essa cadeira, quem já assistiu vai pegar a referência. Incorpora. É a cadeira do Constantine. Pra mim ó, essa questão do... Isso, você pegou a referência? Essa questão do Jardim elogiar o Matheus Pereira, eu acho que é muito pelo grupo, né? É um cara que focado valorizar no o grupo. Mas eu aposto. Primeira contratação anunciada vai ser o substituto do Matheus Pereira. Olha, gente, aí, No cara. meio do ano, primeira contratação Tá vai ser um atrevido, cara que vai André, tirar o Matheus hoje. Pereira do banco. Veio afiado, demais, hein? tá demais. Hoje ele só está ali no time porque não tem outro para substituir. O Eduardo entrega mais, mas ainda não consegue, nessa entrega, suprir o que se espera do Matheus Pereira. E aí, O cara? que se espera. Particularmente eu achei que o Matheus Pereira fez um bom jogo. E assim, é até interessante pontuar ele como jogador de meio que menos jogou bem, mas é porque Romero, Lucas Silva e Christian fizeram uma partidaça, né? E aí, pra mim, tá a grande sacada do Leonardo Jardim, que é, no coração do Cruzeiro, fazer com que esse time possa ter mais intensidade, possa ter mais pegada e também qualidade, né? Essa trinca de meio, assim como no jogo contra o São Paulo, funcionou muito bem. O Jardim deu um voto de confiança para essa equipe que já tinha tido uma boa apresentação contra o São Paulo. E esse voto de confiança foi correspondido. O Cruzeiro foi dominante em todos os aspectos. Para mim, uma das grandes atuações individuais, pelo menos de uma equipe no Brasileirão, foi a do Cruzeiro contra a boa equipe do Bahia, que tinha marcado gols em todos os jogos do Brasileirão antes do Cruzeiro e justamente contra o Cruzeiro não marcou. Por quê? Porque foi uma equipe equilibrada, uma equipe que se comportou também bem defensivamente. O Cruzeiro, por boa parte do jogo, teve bem menos a bola do que o Bahia. Mas mesmo assim foi uma equipe muito mais agressiva. Sempre que o Cruzeiro tinha a bola, conseguia com agilidade chegar à área do Bahia. Por várias vezes, principalmente o zagueiro jovem, né? A grande novidade do Rogério Ceni, o Fred, acabou se perdendo justamente por essa pressão bem encaixada do Cruzeiro. Por justiça, veio o gol do Romero na reta final e aí me chama a atenção a inteligência do Cruzeiro na segunda etapa, né? Porque o Bahia, naturalmente, com o Everton Ribeiro, iria cercar mais a área do Cruzeiro. O Cruzeiro se retrai bem e consegue ser mais eficaz ofensivamente. Foram só 4 finalizações e em 50% delas o Cruzeiro fez gol com o Caio Jorge, né? Que pediu sequência e aproveitou muito bem. São 3 gols em 2 jogos para o Caio Jorge. Para mim, a grande notícia desse jogo: o Cruzeiro aos poucos começa a ter um time base, uma espinha dorsal com a cara, com a identidade de jogo que tanto quer o seu treinador. Amigas e amigos, olha aí o substituto ideal do Matheus Pereira, né, para a janela do meio da temporada. O técnico português Leonardo Jardim quer a contratação desse cara que vocês estão vendo aí, Júlio Enciso. É isso mesmo, é um cara dinâmico, é um cara que o Leonardo Jardim já conhece, é um cara que se encaixa nas características de jogo do Leonardo Jardim, é um jogador jovem que pode ajudar muito. Vocês podem ter certeza que o Cruzeiro vai evoluir muito, né? O técnico português já tá vendo já quem pode contribuir com e sem a bola. O Caio Jorge, para mim, é o titular. O Caio Jorge não sai mais desse time, né? Ele pode, claro, dar minutagem também para o Gabigol, mas o Caio Jorge não sai desse time. Outros jogadores também não vão sair desse time, como o volante Richard, muito bom de bola. Christian, como o volante Christian, não vai sair desse time. Entre outros jogadores, Romero, que ontem fez um golaço, né? O Fagner participando muito bem pela lateral direita. Então, assim, o time do Cruzeiro tá começando a entender o que o Leonardo Jardim quer. Um time agressivo, um time que vai pra cima, um time que pressiona o adversário o tempo todo. E é isso que o cruzeirense, isso que o torcedor do Cruzeiro quer. Eu quero saber de vocês, seria uma boa contratar o Júlio Enciso para a equipe do Cruzeiro, sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!